Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 18 de agosto de 2025, segunda-feira. 17h39. Hoje eu vou ler para vocês em Lucas, capítulo 3, versículos 39 ao 52. O título é O Menino Jesus no meio dos doutores. 39 diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia. E procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilhavam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procurareis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Ontem eu gravei durante 1h30. Hoje, Deus me incomodou para completar a gravação de ontem. Pedi confirmação de Deus na palavra, Ele confirmou. E aí eu pedi para Ele me dar a palavra. Abri de novo e trouxe nesse versículo. Então agora eu vou entregar o recado que Deus mandou entregar, direto e reto e urgente.
Eu vou mencionar 3 nomes hoje, para ficar objetivo, o foco do recado de Deus. Deputado federal Gustavo Gayer, Fabiana Cardoso, mineira, que tem um canal no YouTube. Augusto Nunes, jornalista, principalmente envolvido com a Veja. Qual é o recado que Deus tem? É para entregar esse recado para o Gustavo Gayer e ele entrega para essas outras 2 pessoas. Gustavo Gayer, eu vou voltar naquele vídeo que você postou com lágrimas e fez questão de mostrar as tuas lágrimas quando você falava sobre as vítimas do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou explicar para você, Gustavo Gayer, por que o Santos perdeu ontem de 6-0 e o Neymar chorando no meio do campo. Eu vou explicar para você por que o Thiago Silva chorava depois que ganhou do Chile, antes do Brasil enfrentar a Alemanha. Qual foi a arma que a Alemanha usou para vencer o Brasil de 7-0? 1. Quebrou a costela do Neymar. 2. Manipulou os juízes para o Thiago Silva receber o cartão amarelo. 3. Turbinou o Brasil com emoções. Quando a pessoa fica com o intestino emocional preso, ele não aguenta a pressão do primeiro gol. Ele leva um gol, desmonta tudo. A marcação, o esquema tático, em 15 minutos leva mais 6. Entendeu a técnica do MMA? Tenta desferir um golpe que o oponente cai no chão. Caiu no chão, aí desfere um soco atrás do outro. Essa é a técnica que Satanás usa para torturar pessoas emocionalmente carentes, intestino preso. Quando você chorou naquele dia, Gustavo Gayer, Deus mostrou que você está emocionalmente sem fio terra no céu. Satanás está acumulando emoções e nesse estágio que você está, se pisar no teu dedão, você desmorona. É a mesma coisa de uma pessoa que idolatra o carro, riscou o retrovisor e ele mata a pessoa. Por isso, o ser humano irracional e emotivo é exatamente a arma de Satanás. A sequência qual é? Vergonha e a J do pecado. Toda vez que o Brasil vai jogar contra a Alemanha, vai falar de 7-0. Agora eu vou explicar para você, Gustavo Gayer,
Por que é que você não está enxergando onde Satanás está agora? Você está vendo onde ele passou. Que acabou com o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é outra vítima, está sendo usado para jogar fora. É como se fosse uma prostituta aliciada, usa e joga fora. É o que estão fazendo com Alexandre de Moraes. Agora, quem está fazendo não aparece. Que é demônio, usando pessoas. Manipulando emoções. Por isso, quando o Santos perdeu ontem de 6-0, o que Satanás quis é ostentar a malícia do submundo do poder para mostrar, dobrando a aposta, que ganhou de 7 do Brasil, jogando fora das 4 linhas, e vai continuar jogando. Por isso o Neymar não recebe bola de ouro e o Brasil não consegue ser campeão do mundo. Mas é Satanás ostentando a malícia. Não é que estão mandando o Alexandre de Moraes dobrar a aposta? É o mesmo demônio. E aonde está esse demônio, Gustavo Gaia? Vou te dar uns exemplos para você discernir. O mundo inteiro sabe agora que a Globo é uma farsa de hipocrisia, mas por causa das redes sociais, não é mesmo? Só que agora vem a segunda farsa de hipocrisia da Globo. Vai dizer que agora é da direita. Pesquisa nas gravações que nós fizemos com relação a oi e olá. E quando falamos a paz do Senhor Jesus. Agora você vai ver gente falando olá, mas escondendo o oi. Por isso você vai ver pessoas na Band News e na CBN e na mídia em geral, amigos do projeto agora. Ou, entre aspas, sendo da direita, mas tem um rabinho escondido. Então fala olá para ficar bem na fita, mas está falando oi. Por isso Deus vai revelar o que esconde, que é a hipocrisia das palavras certas com intenção errada. Por isso que Satanás não tem lágrimas. Por isso ele tem inveja das lágrimas. Por isso alicia pessoas sensíveis, colocando o populismo da fé. E aí você só vai enxergar a tua emoção, mas você não vai ver quem é que está manipulando a tua emoção. Aí você vai perder de 7-0 para espíritos falando aberração. Lembra que eu falei de palavras subliminares plantados para você repetir o erro do Rodrigo Constantino? Ou da Marina Silva? São gente boa que está caindo na teia de aranha de 4 fios, sobe, quando chega na teia de aranha, fica preso na teia de aranha. Por isso a nossa função é puxar para cima enquanto é tempo. Senão vocês vão virar aranha também. Por isso, Gustavo Gayer, avisa a Fabiana Cardoso, porque ela é uma pessoa boa, mas neófita. Porque quem tem uma formação católica tem traumas quando se fala em espíritos, porque tem medo de espírito. Então procura se autoafirmar por comparação ou contestação, porque tem medo de reconhecer que o que nós falamos é a verdade. Fala para Fabiana Cardoso tomar muito cuidado com Augusto Nunes, porque Augusto Nunes tem brechas. As brechas que Augusto Nunes tem, o tempo vai mostrar para vocês. Por isso que eu estou falando para vocês, cuidado com Augusto Nunes. Porque há pessoas
que sabe que tem brecha e dobra a aposta, principalmente grampeando o projeto. Deus permitiu grampos sobre o projeto, que o objetivo era um bullying induzido para manipular, que nós falamos, e refletir ao contrário, exatamente para algemar as pessoas que grampeiam no próprio grampo, fica preso atrás do espelho com claustrofobia. E aí começa a manifestação de uma falsa sinceridade. Presta atenção na CBN e o que a Tatiana Vasconcelos é obrigada a falar. E revela o que esconde. Exatamente a hipocrisia da sinceridade. Por isso Deus permite agora demônios manifestando no mundo inteiro para revelar a hipocrisia. Por isso que eu falei para vocês, agora em cima do muro ninguém fica. Ou é sincero ou não é, meio sincero Deus vai revelar. É a mesma coisa, ou você é fiel ou não é, meio fiel é adúltero. E Deus, por amor, está fechando as brechas, porque quando vier o ataque do demônio, você vai expulsar ele, não fugir dele. Agora, por que Deus trouxe nesse versículo Gustavo Gaia, que fala do menino Jesus no meio dos doutores? Eu vou passar para você algumas metáforas que Deus está falando nessa palavra. Primeiro detalhe, 12 anos. 12 apóstolos, avivamento, 12 músicas. Segundo detalhe, 3 dias. Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro detalhe, assentado no meio dos doutores. Você, Gustavo Gaia, coração de criança, no meio do Supremo Tribunal Federal. Que quer ter lágrimas, mas não consegue ter, porque está com o olho de vidro. Só que você tem lágrimas ainda de uma criança, mas tem unção. Por isso, você mesmo não entende o que está acontecendo, porque Deus está entregando esse recado para você. Porque a própria mãe de Jesus não entendeu, e os pais, né? Não entenderam quando Jesus disse: por que é que me procureis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? Quer dizer, ele estava falando para os pais dele que tem que cuidar dos negócios do pai dele. É a grande metáfora do mundo espiritual. Por isso, Gustavo Gaia, toma cuidado com essa casca de banana que Satanás está plantando na tua frente, lá da Fabiana Cardoso, no Augusto Nunes, que é exatamente jogar vocês contra o projeto, para vocês tocarem onde não deve e depois vai para a prova. Por isso, toma cuidado com as emoções, senão você vai levar de 7-1 do demônio. Deu para entender, Gustavo Gaia? E para harmonizar uma carência reprimida que ainda tem uma fé insegura, só o Pentecostes. Por que o Pentecostes? Deus desce fogo para mostrar para você o que você não está vendo. As brechas do Augusto Nunes. Gente boa, mas com uma cabeça inchada. Por isso, Deus mandou falar na gravação anterior sobre Santa Adélia. E Augusto Nunes é Itaquaritinga, lá perto. Por isso, tudo que Deus fala tem sentido, na hora certa, no tempo certo. Deu para entender, Gustavo Gaia? Deus está revelando a hipocrisia da mídia, principalmente da televisão.
Por isso essa geração que está chegando agora está recebendo de Deus informações muito importantes que sem as redes sociais, a ditadura da mídia, que é a hipocrisia do monopólio de 4 fios, não seria quebrada. Por isso a fúria do inferno sobre vocês. Só que toma cuidado, porque ele está atacando vocês com uma arma que vocês ainda não conhecem. Emoções radioativas. E aí você perde a noção de equilíbrio, e aí você leva de 7. Por isso só precisa de uma fofoca para destruir um casamento cheio de ciúmes. Aí a esposa e o marido reage, porque acreditou na fofoca, e depois que reagiu, Satanás conseguiu o que queria. Materializou o ódio. E eu vou passar para você agora, Gustavo Gayer, o que Deus está falando nesse versículo. Um menino de 12 anos, Jesus. E o que aconteceu com Jesus? Crucificado. E o que ele tem que fazer até a crucificação? Carregar a cruz. E o que é cruz? É costela. E o que é costela? É mulher. E o que é mulher? É emoção. E o que a emoção não tem? Razão. E o que a razão precisa? Temor do Senhor e o amor do Espírito Santo. Deu para entender, Gustavo Gayer, como é que se liberta pessoas do vício do ciúmes? De Satanás? Aumentando a autoestima da pessoa, abraçando a alma dela, ensinar a carregar um bebê no colo, mesmo que esteja de costela quebrada. Por isso, por amor a uma criança, você aguenta a pressão da ansiedade, da emoção, e se torna uma represa de Itaipu com 2.000 volts. E não Cataratas do Iguaçu de 200 volts para receber fotografia e autógrafo. Por isso, Gustavo Gayer, você está enxergando o que o mundo infantil revela. Só que o que o mundo infantil esconde, Deus vai te revelando aos poucos se você for uma criança com temor do Senhor. Cabeça de adulto em coração criança, que aguenta a pressão da emoção para sentir a dor de quem chora porque um cachorro de estimação quebrou a pata e não aceita que animais não têm alma. E a obra de Deus é salvar almas. Por isso a obra de Satanás é colocar a alma onde não existe. Por isso idolatra barranco para se encostar. Sexo, poder e dinheiro. E aí 7-1 se torna curva de Imola. E por que Deus permitiu a curva de Imola? Para mostrar para o Brasil que a emoção reprimida
é uma criança sem noção, que se mata para ser herói, que está preso no autismo de uma fé emotiva, que é o populismo das relações humanas. Por isso, Gustavo Geyer, Deus mandou eu parar tudo para mandar esse recado para você, para ler esse versículo na Bíblia. Não sei quanto tempo vai demorar para chegar até você. Mas se Deus mandou gravar, tenho certeza absoluta que vai chegar até você e Deus vai libertar você e vai te levantar para você ajudar a Paulista a pegar fogo do avivamento, da gratidão, do temor do Senhor. Até mais. Fique em paz, em nome de Jesus.